casa de açúcar. Dizem que, no coração de uma floresta esquecida, há um lugar onde o ar é doce demais para ser natural. Quem o encontra raramente volta. E, quando volta, já não é o mesmo. Há muito tempo, dois irmãos, João e Maria, vagavam entre as árvores escuras, guiados apenas pela fome e pelo medo. Seus pais haviam sumido na noite anterior, deixando para trás apenas o eco de um sussurro. Sigam o cheiro do pão quente. Mas o cheiro não era de pão. Era algo mais viscoso, enjoativo e irresistível. A floresta os acolheu com troncos tortos e sombras que pareciam se mover. As folhas sussurravam seus nomes, e o vento, ao soprar, soava como risadas contidas. João tentava ser forte, mas Maria sentia algo espreitando. Às vezes, via pequenas luzes piscando entre as árvores, como olhos. Outras vezes, jurava ouvir passos atrás deles, sempre sincronizados com os seus. Depois de horas caminhando, encontraram uma clareira banhada por uma luz dourada. No centro, uma casa reluzia como um sonho. As paredes eram feitas de açúcar cristalizado, o telhado de biscoito amanteigado, e das janelas escorria mel quente. O ar era doce demais, pesado, sufocante. A fome venceu o medo. João quebrou um pedaço da parede e o colocou na boca. O açúcar se derreteu em seu paladar, mas deixou um leve gosto metálico, como sangue misturado com mel. Maria hesitou, mas o estômago roncava tão alto que ela também cedeu. Foi então que uma voz veio de dentro da casa. Comam à vontade, meus queridos. A porta se abriu sozinha. A mulher que apareceu era alta e magra, com olhos tão claros que pareciam de vidro. Seus cabelos eram longos e cinzentos, e o sorriso, um corte profundo e errado. Vestia-se com um manto escuro, mas sua pele tinha algo translúcido, como se por baixo dela algo se movesse lentamente. Entrem, disse docemente. Vocês parecem famintos. A fome transformou o medo em gratidão. Os irmãos entraram. O interior da casa era ainda mais estranho. O chão era coberto por caramelos derretidos que grudavam nos pés. As paredes pulsavam como se respirassem, e o ar tinha o mesmo cheiro das feiras de doces, misturado com algo podre. Em uma grande mesa havia bolos, tortas, pães e balas. Tudo reluzia com uma perfeição doentia. João comeu até sentir dor. Maria, no entanto, começou a notar que os doces tinham formas humanas. Pequenos rostos deformados pareciam se contorcer no açúcar endurecido das balas. Um pedaço de pão exalava um som baixo, como um lamento preso. Quem fez tudo isso? Ela perguntou. A mulher sorriu, revelando dentes finos como lâminas. Eu apenas transformo o que a floresta me traz. Naquela noite, a mulher os levou a 2 quartos separados. Disse que era para descansarem, mas quando Maria tentou dormir, ouviu ruídos sob o assoalho. Passos leves. Respiração. E um arranhar lento, vindo das paredes. Ela encostou o ouvido na madeira e ouviu vozes fracas, infantis, chorando. Na manhã seguinte, João não estava mais em seu quarto. A mulher disse que ele havia ido buscar lenha. Mas Maria sabia que algo estava errado. A casa parecia maior, diferente. Corredores que antes não existiam agora se estendiam em direções impossíveis. As janelas mostravam sempre a mesma paisagem, como se o mundo lá fora tivesse parado. E às vezes Maria jurava ver o reflexo de João nas superfícies doces, mas ele não se movia igual a ela. Determinada a encontrá-lo, Maria seguiu o som de um sussurro que chamava seu nome. A trilha a levou até uma porta de ferro, escondida atrás de um cortinado feito de fios de açúcar. A fechadura estava coberta de mel escuro. Quando ela tocou, sentiu algo vivo se mexer ali dentro, como se o próprio metal respirasse. Ao empurrar a porta, um cheiro nauseante escapou. Lá dentro, dezenas de formas estavam penduradas no teto. Crianças cobertas por uma crosta de açúcar endurecido. Algumas ainda se mexiam levemente, emitindo sons fracos, como bolhas de ar estourando em calda fervente. Em uma grande mesa, a mulher afiava uma faca de doce cristalino. Ele está quase pronto, disse sem olhar para Maria. Só mais algumas horas no forno. Maria olhou para o forno no canto da sala. Através da pequena grade de ferro, viu algo que parecia ser João. Seu corpo parcialmente coberto por um verniz dourado, os olhos abertos, sem piscar. Não chore, querida, murmurou a mulher, aproximando-se com um sorriso gentil. Todos eles choram no começo, mas quando o açúcar endurece, a dor desaparece. Maria recuou, tropeçando em pedaços quebrados de caramelo. Sentiu as mãos grudarem no chão pegajoso. O calor do forno aumentava, o ar vibrava com murmúrios de vozes infantis,
pedindo para serem libertadas. Com um impulso desesperado, Maria agarrou a faca sobre a mesa e golpeou o braço da mulher. O corte revelou algo preto e espesso, não sangue, mas uma substância que cheirava a resina e queimava ao tocar o chão. A mulher riu. Oh, minha doce criança, você também será deliciosa. Maria correu, subiu escadas, atravessou corredores que se retorciam, e a cada porta que abria, via fragmentos de sonhos, rostos de crianças presas em vidros, sombras mastigando ossos de açúcar e vozes sussurrando. Corra, corra, corra antes que o açúcar te engula. Quando finalmente alcançou a porta da frente, o mundo lá fora parecia girar. A floresta estava mais escura, as árvores mais próximas, como se respirassem. Ela correu sem olhar para trás, com o som do riso da mulher ecoando por toda parte. O tempo não passava na floresta. Maria não sabia se haviam se passado horas ou dias desde que fugira da casa. O céu permanecia preso entre o crepúsculo e a noite, e as árvores pareciam observá-la, respirando em silêncio. Cada passo a levava de volta ao mesmo lugar. Um tronco rachado em forma de boca, um riacho onde o mel escorria da terra, e o mesmo cheiro adocicado que lhe causava enjoo. Ela estava presa dentro do estômago da floresta, e a floresta estava viva. Em uma das clareiras, Maria encontrou uma trilha feita de cacos de açúcar quebrado. O brilho pálido deles refletia algo familiar. Pequenas marcas de pegadas, as de João. O coração dela bateu rápido. Talvez ele ainda estivesse vivo. Seguiu os cacos até um vale enevoado, onde o ar se tornava quente demais. O som de algo fervendo preenchia o espaço, e no meio da névoa erguiam-se restos de outras casas derretidas, todas feitas de doce, todas em ruínas. Lá estava a mulher, sozinha, ajoelhada diante de um poço coberto de mel escuro. O corpo dela parecia diferente. Partes do rosto haviam se dissolvido, revelando uma substância negra e brilhante que pulsava sob a pele. Quando percebeu Maria, levantou-se lentamente, o sorriso se abrindo de orelha a orelha. Você voltou. O açúcar nunca deixa ninguém ir embora. Maria recuou tremendo. Onde está meu irmão? A mulher inclinou a cabeça. Ah, minha doce menina, ele está em todo lugar agora. Maria olhou em volta. O chão estava coberto de pequenas flores cristalinas, e cada uma delas tinha o mesmo tom dos olhos de João, um azul pálido, gelado. O vento soprava, e elas sussurravam seu nome. A mulher se aproximou, o corpo rangendo como madeira antiga. Ele queria te proteger, mas o açúcar é ciumento. A floresta o tomou para si. Maria gritou e correu em direção ao poço. Lá dentro, o mel borbulhava com força. Rostos apareciam e desapareciam na superfície. Crianças, dezenas delas, chamando por ajuda. Entre elas, o rosto de João. Maria. A voz dele era um eco distante. O fogo. O fogo pode quebrar o feitiço. Antes que pudesse responder, a mulher agarrou seus cabelos e a puxou para trás. O fogo destrói, mas o açúcar renasce, rugiu a bruxa, seus olhos agora vazios e brilhantes. É assim que o ciclo continua. Você pertence a ele. Maria lutou, pegou um galho caído e o enfiou com força no peito da mulher. Do ferimento escorreu um líquido dourado que se transformou em chamas assim que tocou o ar. O fogo espalhou-se rapidamente, lambendo o chão, o poço e as flores ao redor. A mulher gritou. Não de dor, mas de prazer. Queime comigo, doce criança. Queime e volte a mim. Maria cambaleou para trás. O calor era insuportável. A floresta parecia se retorcer, derretendo ao redor dela como açúcar sob o fogo. O mel escorria das árvores. O céu ficou vermelho, e as vozes das crianças tornaram-se um coral de lamentos. Com o último de suas forças, Maria correu até o poço. Mergulhou as mãos no mel fervente e puxou o que restava de João. Um corpo pequeno, coberto de cristais, quase transparente. Ele a olhou com olhos vazios, e um sorriso suave se formou em seu rosto rachado. Está tudo bem, mana? O fogo nos libertará. Maria chorou segurando o irmão nos braços. As chamas cresceram, consumindo tudo. O mel explodiu em faíscas douradas e a floresta gritou. Um som que ecoou por séculos. Quando os lenhadores voltaram àquela região, semanas depois, encontraram apenas cinzas. Nada restava da casa nem da floresta. No centro da clareira, uma única árvore havia sobrevivido. Seus galhos eram de cristal, e de suas folhas pingava um líquido doce e quente. Disse que, quando o vento sopra, o tronco dessa árvore canta. Uma melodia triste, infantil, como uma canção de ninar.
E se alguém escuta por tempo demais, o ar começa a cheirar a caramelo. O corpo se aquece. E pouco a pouco a pele endurece, até se tornar vidro, até o coração parar, cristalizado em açúcar. A árvore cresce um pouco mais a cada novo visitante, e sob suas raízes 2 corações brilham juntos, derretendo eternamente em mel. O forno enfim esfriou, mas o doce ainda vive.